Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Denis, pessoal, e nesse vídeo, pessoal, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre o sisteminha Embrapa. Tem bastante gente que tem me pedido para eu implantar esse sistema aqui no meu sítio. É uma coisa que eu realmente já tinha pensado várias vezes, eu já fui atrás, já assisti vídeo, já estudei bastante sobre o assunto e eu vi que espaço não me falta para fazer, porque a ideia do sisteminha Embrapa realmente é conseguir produzir bastante coisa em pequenos espaços. Então, é algo que me interessa fazer aqui no sítio, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, pessoal. Vai falar aí se eu consigo fazer isso ou não e o que me impede de fazer tais e tais coisas. Eu quero explicar tudo isso um pouquinho para vocês. Mas antes, pessoal, eu quero mandar um abraço para alguns inscritos que eu vejo que sempre estão comentando aí nos vídeos. Pessoas que me mandaram mensagens muito boas nesses últimos tempos, que eu estava passando por um pouquinho de dificuldade. Então um abraço aí para o amigo João Gomes, um abraço também para o meu amigo José Antônio Ferreira, para o Nielson Nunes e para o Jonas Antônio. Esses aí são 4 que eu me lembro agora, mas tem muito mais pessoas, então se você por acaso é um dos que comenta bastante aqui e eu não falei o seu nome, me desculpa, tá? Eu não lembro de todo mundo, mas num próximo vídeo eu mando um abraço para vocês aí também. Então esses 4 aí são 4 pessoas que têm me mandado bastante mensagens aí nos comentários, escrevido bastante coisas que eu gostei. São pessoas que em praticamente todos os vídeos estão comentando, né? Tem muito mais pessoas, como eu disse, se eu não falei o seu nome não fique chateado, no próximo vídeo eu falo. Mas a esses 4 aí, um abraço e muito obrigado por estar sempre aqui acompanhando os meus vídeos, beleza, pessoal? Então, se inscrevam aí no canal se não forem inscritos, comente alguma coisa você também, se quiser que eu fale o seu nome aí no vídeo, alguma coisa assim. Deixa um like já para ajudar a gente e vamos agora falar um pouquinho sobre o sisteminha Embrapa, pessoal. Então, pessoal, o sisteminha Embrapa, basicamente eu não fui muito atrás ainda de toda a parte técnica, digamos assim, e explicar exatamente por que foi inventado, como é que funciona e tudo mais, mas eu tenho uma noção de como é que funciona porque eu já assisti bastante vídeos sobre o assunto, de como é que funciona cada módulo, digamos assim. E falando nisso, digamos que o sistema Embrapa ele é dividido em vários módulos de criação para criar várias espécies de animais diferentes. E a ideia desse sistema, pelo que eu entendi, é ajudar famílias aí de baixa renda e em regiões onde é difícil você conseguir produzir coisas em larga escala, ajudar essas famílias primeiro aí a produzir alimento para si próprio, que a ideia do sistema em primeiro lugar é garantir alimento de todos os tipos, as proteínas e vegetais e tudo, para uma família inteira, digamos assim. Você basicamente consegue produzir praticamente tudo que você precisa para sua família num espaço pequeno, mas no começo não é tão simples, né? Você tem que começar implantando os módulos, estudando um pouquinho. No começo é bem difícil, mas se conseguir engatar, você vai embora e consegue produzir bastante coisa. E a longo prazo aí o excedente você iria vendendo e além de estar produzindo alimento para a família, você ainda poderia estar tirando o dinheiro, né, vendendo a produção excedente. E os módulos funcionam basicamente, tipo, cada módulo do sisteminha produz um tipo de alimento, né, seja vegetal ou animal, ou então tem módulos de compostagem para você produzir adubo que você pode usar no próprio sisteminha ou então vender. E a ideia basicamente é essa. Cada um dos módulos, cada uma das criações vai ajudando um ou outro. Tem uns que são a base, né, que são tipo obrigados para o sisteminha funcionar, e tem uns que são opcionais, que você vai colocando de acordo com a tua necessidade, se tu quer, se tipo vai ter venda para ti ou se é algo que tua família vai consumir. E tipo, o principal, pelo que eu olhei, é o tanque de peixes. O tanque de peixes é o coração do sisteminha, eles falam. Você faz um tanque lá, eles ensinam tudo como é que fazer o tanque, as medidas e quantos peixes e como é que fazer filtros e tudo mais. E esse basicamente é o primeiro módulo que você tem que fazer e é obrigatório, digamos assim, é para começar o sisteminha. A partir do tanque de peixes, você vai colocando os outros que são obrigatórios ali também para estar funcionando, que se eu não me engano seria o galinheiro, e também entra a compostagem e horta, se eu não me engano, são os básicos ali que tem que ter para funcionar. Que daí do tanque de peixes já sai o peixe, sai água fertilizada que você vai irrigar como é que se fala? Ah, lembrei. Os piquetes. O galinheiro, ele vai funcionar da forma assim, você faz o galinheiro e faz 4 piquetes para suas galinhas estar pastando, né? Para suas galinhas estar ciscando. E aí a água fertilizada do tanque de peixes, ela serve para irrigar esses piquetes. As galinhas vão passar tantos dias em cada piquete e assim sempre vai ter mato crescendo no piquete de novo, para essas galinhas estar sempre comendo. E daí das galinhas já sai ovo, sai também o esterco, que vai daí para a horta, né, para compostagem.
Daí esse adubo da compostagem aduba ali a horta, onde você vai produzir um monte de coisa, aí o que sobra da horta, de repente folhas e coisas assim, você joga de volta para estar alimentando as galinhas. E por aí vai. Basicamente é assim que funciona. Um módulo de criação vai conversando com o outro e todos se ajudam e você meio que produz tanto o alimento para você quanto o alimento para alimentar cada um dos módulos. Então, daí, tipo, a ideia é você conseguir produzir basicamente alimento para você, produzir alimento excedente para venda e produzir também alimentos e insumos para estar alimentando cada um dos módulos e um vai ajudando o outro. Dessa forma, você precisa investir o mínimo possível em ração e coisas de fora para estar fazendo as criações. E a ideia é basicamente essa, é tornar a criação fácil, né, em escala pequena, digamos assim, para alimentar a sua família e vender os excedentes, talvez com o tempo tirar um lucro. Mas pelo que eu escutei o pessoal falando, no começo é bem dificinho, demora até você conseguir engatar, até conseguir começar a produzir e tudo mais. E também não é tão fácil você ter lucro. Você tem que estudar bastante, tem que entender bastante e tem que dar certo o sisteminha para você ter lucro. Senão você não tem lucro. Basicamente é para produzir alimento para você. Se isso funcionasse para mim já estava ótimo. Se eu conseguisse só produzir todo o meu alimento, eu já produzo bastante aqui, mesmo estando de um jeito mais espalhado, mais bagunçado, não estando arranjado nesse sisteminha, eu já produzo bastante coisa. A gente já produz ovo, já produz carne de todo tipo, a gente já produz esterco, já temos uma horta onde a gente produz vegetais, tem aqui a área de plantio grande onde eu planto mandioca e tudo mais. Vou estar plantando milho em breve também. Então a gente já produz alimento. A ideia do sisteminha seria mesmo para ajudar a dar uma organizada, digamos assim, e também para produzir mais coisa. Em primeiro lugar, como o próprio sisteminha já manda, o tanque de peixes, né? É uma coisa que me interessa bastante, que a gente não tem uma produção de peixe aqui, e aqui é um lugar difícil de fazer uma lagoa, um lago para criar peixes. Então o tanque de peixes do sisteminha seria algo que eu teria espaço para fazer, porém não tenho condições para fazer. Eu já vi vários vídeos deles mostrando ali jeitos bem baratinhos de fazer, para qualquer pessoa fazer com o material que tem na região, dá para fazer até de madeira e papelão. Você faz ali a estrutura, é uma estrutura chutada ali para durar de 1 a 2 anos. Isso, segundo ele, seria tempo suficiente para tu ter um lucro e com esse lucro fazer um tanque decente, no caso, né? Um tanque de material ou um tanque escavado, até seja lá o que for. Escavado aqui pra gente é um pouquinho mais difícil, eu preferia, eu acho melhor o tanque escavado, mas pra gente aqui é um pouquinho mais difícil, porque daí tem que chamar a máquina, não dá pra cavar na mão, porque a terra aqui é dura, tem muita pedra, e o meu terreno aqui ele é muito morro, muito barranco, então seria difícil achar um lugar aqui que dá pra fazer um tanque escavado. Mas seria melhor pra mim o tanque escavado. Só que, mesmo você fazendo o tanque de peixe com material baratinho, com madeira, papelão e tudo mais, obrigatoriamente você ainda precisa ter a lona. É uma lona especial, uma lona grossa, dura, uma lona usada para silagem ou mesmo para tanque de peixe. Essa você tem que comprar, não tem escapatória. Para forrar por dentro, porque senão não dá para colocar água, né? Não dá para encher de papelão. Papelão seria só para fazer uma cama macia para deitar essa lona e ela não furar. E eu não tenho condição nem sequer para comprar essa lona. Então, por enquanto, meio que o sisteminha para mim não vai dar para começar. Porque o próprio idealizador do sisteminha indica você começar pelo tanque de peixes. Porque é o coração desse sisteminha. Para ele funcionar, ele precisa ter o tanque de peixes. E eu, por enquanto, não consigo fazer. Eu preferia fazer escavado. Então, se eu tivesse dinheiro para pagar uma máquina para vir aqui, em 2 horinhas de serviço eu já escavo o buraco que eu precisaria. Mas 2 horas de serviço de uma máquina aqui na região já dá aí uns 500 pila. E eu não tenho esse dinheiro. Então, basicamente, não tem como eu começar por essa parte. Então, eu estava pensando em talvez, com o material que eu tenho, começar o básico. Começar o galinheiro, né? Modular o galinheiro do jeito que tem que ser. Ou então, de repente, voltar a criar coelhos, arrumar uns coelhos. Eu tenho já uma estrutura ali que eu fiz para a criação de coelho. O coelho também é um módulo do sisteminha que me interessa bastante. Porque eu gosto de consumir carne de coelho. Aqui na região não se consome muito, mas tem pessoas que eu conheço que gostam também. Então eu teria para quem comercializar, eu não iria produzir muito, né? Só um básico mesmo pra gente ter. E as galinhas a gente já cria, só que a gente tá criando solto, seria só mesmo fazer os piquetes do galinheiro como o sisteminha pede e dar uma organizada, digamos assim. Então a minha ideia basicamente é essa. É começar pelas coisas que eu consigo fazer aqui com o material que eu tenho. Mesmo o galinheiro precisaria de uma tela, ou eles dão a opção também de daria para fazer com cerca, com estaquinhas de madeira e tudo mais, mas eu tenho que cortar muita madeira aqui no mato e eu não gosto muito de ficar cortando árvore aqui, mesmo que é pauzinho fino, mas não é muito legal ficar cortando mato aqui. Então, vou tentar fazer com o que eu tenho. Eu tenho uns pedaços de tela velha,
e a ideia seria começar pelo galinheiro, mas não tenho certeza ainda se vai dar para fazer, se eu vou conseguir fazer. Então é só uma ideia, porque me sugeriram, né, aqui no canal que eu fizesse, que eu fosse atrás do sisteminha para fazer. E como eu disse, eu já tinha pesquisado isso há muito tempo, já tinha pensado em fazer há muito tempo, mas já por falta de recursos eu não comecei ainda. Porque a minha ideia mesmo, meu sonho seria começar pelo tanque de peixes, como manda o sisteminha, porque é esse que vai fazer o sisteminha funcionar. E é o que eu mais queria, eu queria uma criação de peixe. A gente gosta bastante de comer peixe, eu sempre quis criar peixe aqui em casa, mas não tem como fazer o lago por enquanto. Então eu estou esperando ver aí, talvez até mesmo com o dinheiro que o YouTube me paga, mesmo que é a cada 3, 4 meses que eu ganho um truquinho do YouTube, talvez ir juntando. E quem sabe até o final do ano eu conseguisse pagar uma máquina para escavar um buraco aqui, não é um buraco muito grande, um buraco pequeno que precisa para eu estar começando a minha criaçãozinha de peixe. E se isso desse certo, aí eu poderia começar a investir mesmo no sisteminha, né, em todos os outros módulos, de uma maneira um pouco mais eficiente, digamos assim. Então, se você quiser me ajudar, o jeito mais fácil de estar me ajudando é compartilhando o vídeo, assistindo o vídeo até o final. Deixa o like, comenta, esse tipo de coisa. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. E tudo isso vai fazer o YouTube entender que vocês gostam do vídeo, vocês gostam do conteúdo. Mais gente vai assistindo, desse jeito rende um pouquinho mais para mim. E quem sabe até o final do ano eu consiga fazer esse buraco aí e começar uma criaçãozinha de peixe. Então, outra forma de ajudar também é, caso queiram se tornarem membros do canal. Tem a opçãozinha aí embaixo de seja membro. Então, se lhe interessa, lhe convém, você tem condições de poder me ajudar com isso, tem a opção ali de seja membro, você clica lá, tem opções de valores ali, ou seja membro você paga por mês, né, com dinheiro real, então se você não tiver condições, tudo bem, basta assistir o vídeo até o final, compartilhar, isso já ajuda bastante, comentar e curtir. Mas se você quiser realmente me ajudar um pouquinho mais, tem a opção do seja membro aí embaixo. Seria um jeito de me ajudar a chegar mais rápido no objetivo do tanque de peixes, que é o principal do sisteminha e é o que eu queria começar o sisteminha. Então a ideia seria começar pelo menos pelo galinheiro, já mais ou menos modelar, planejar onde que eu quero fazer. Se eu tiver tela, mesmo que seja uma tela velha, mas já é o suficiente, já começar a fazer os 4 piquetes que eles pedem no sisteminha. Isso eu já posso começar a fazer, mas até mesmo o galinheiro, para ele funcionar, você precisa ter o tanque de peixes, porque você precisa irrigar os piquetes com a água do tanque de peixes. Então, quem sabe até o final do ano eu consiga realizar o sonho de fazer o meu tanquinho de peixes. Escavado seria mais barato, até porque eu só precisaria pagar a máquina para fazer o buraco, né? A parte de encanamento e tudo, eu tenho uns canos velhos, mangueira velha que daria para fazer, tudo de boa, do jeito que precisa. A água a gente também tem aqui, então isso aí não seria problema. E fazer o tanque de peixes construído mesmo, de material, ia sair bem mais caro. Mas mesmo o da máquina eu ainda não tenho condições. Quem sabe até o final do ano aí dê certo. Olha, a estrutura para coelhos, como eu falei para vocês, ainda tá aí. Aí que eu criava os meus coelhos, essa estrutura ainda tá boa, tá bem inteirinha, eu fiz com madeira nova aquela vez. Tem basicamente 1 ano e meio essa estrutura mais ou menos. Então o módulo dos coelhos, digamos assim, já estaria pronto. É só comprar as matrizes e começar a criar. E o galinheiro, tem o meu galinheiro de sempre aqui. Eu só precisaria dar uma reformulada dentro, mais ou menos deixar a estrutura como eles pedem ali no sisteminha. E fazer o cercado em volta de novo, né? Fazer do tamanho que desce a minha tela e dividir nos 4 piquetes. O tanque de peixes, eu tenho aqui já esse buraco escavado ali, que é o laguinho dos aquáticos. Só que... Peraí que a câmera tá ruim. Só que esse buraco aqui de água dos aquáticos, ele é muito rasinho. E é um lugar onde a terra é muito dura para cavar manualmente. Porque esse buraco aqui, por mais raso que seja, eu demorei bastante tempo para cavar, porque eu cavei na mão. E é um lugar aqui que não é muito impermeável, digamos assim. Tem muita árvore aqui em volta, aí na hora de cavar eu acabei cavando um pouquinho, cortando raiz de árvore e tal. Então vive vazando água, aqui na frente é um lamaçal, fica vazando água. Se eu encho um pouquinho demais ali o nível do laguinho, já começa a sair água para todo lado. Então tem que ser escavado com uma máquina. Eu tenho uma área aqui para frente, para lá do laguinho, tem uma área grande aberta. E nessa área ali daria para eu estar fazendo um laguinho escavado. Basicamente até um pouquinho maior do que pede o sisteminha, eu posso criar até mais peixe. Porque, como eu disse, peixe é uma coisa que eu já sempre quis criar e não tenho condição. Mas a hora que tiver o dinheiro que eu consiga pagar as 2 ou 3 horas de serviço da máquina, aí eu posso chamar a máquina aqui, ela aumenta, eu vou usar esse próprio buraco aqui do laguinho que eu tenho para os aquáticos, né, para as aves aquáticas.
Já puxa daqui de dentro mesmo, escava para lá, faz uma barreira mais resistente ali, né? De um jeito que não vaze, né? Um pouco mais fundo também, pelo menos 1 metro e meio de profundidade. Aí sim eu posso começar a criar os peixes, aí sim eu posso começar a implantar o sisteminha para valer aqui no sítio. Daí eu posso dar continuidade aos outros módulos, né? Eu posso começar já agora nos outros, mas esse do tanque de peixes eu quero ver se até o final do ano eu faço, com a ajuda principalmente de vocês e do canal do YouTube. E basicamente são vocês que estão movimentando esse sonho agora. Foram vocês que me deram a ideia de ir atrás de novo, e é com o dinheiro que eu ganho aqui do YouTube, por mais que seja uma merreca, que eu acho que juntando até o final do ano eu consigo fazer isso daí funcionar. No sisteminha eles também pedem para a gente criar frangos, tem um módulo, uma estrutura que eles pedem para construir para a gente criar frangos de corte, que também é basicamente dividido em 3 ou 4 etapas, onde você compra os pintinhos, aí depois que os pintinhos têm um mês você já compra o pintinho de novo, e cada vez que passa um mês você vai passando eles de baia até chegar no ponto de abate. Aí tipo, a partir desse momento que os primeiros chegaram no ponto de abate, todo mês você vai tendo tantos e tantos pintinhos de frango ali para estar abatendo. E daí a estrutura você faz de acordo com o tanto que você quer criar. Eles recomendam começar com 10, mas se for só para o consumo da nossa família, eu começaria com 5 frangos apenas, porque daí eu poderia fazer uma estrutura pequena, não precisaria ser uma estrutura muito grande. E se todo mês a gente tiver 5 frangos grandes para estar abatendo, é o suficiente, porque a gente acha que não consome mais frango do que isso, até porque a gente também ainda cria o porco lá. Eu não cheguei a olhar se tem módulo no sisteminha para criar porco, mas provavelmente tem. E frangos basicamente a gente já cria, ó. Tem uns frangos aqui no chiqueirinho velho, tem 10 frangos aí dentro. Então frangos é uma coisa que a gente também já poderia dar segmento, além dos coelhos e do galinheiro, que já tem uma estrutura básica. Para os frangos eu não tenho uma estrutura dedicada para eles, mas como a gente já cria, que daria para estar enjambrando alguma coisa, digamos assim, uma gambiarra aí, para estar criando frangos também já nesse sisteminha. Então, basicamente, essa é a minha situação em relação ao sisteminha Embrapa. Eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, eu já estou começando aos pouquinhos agora a dar uma planejada e começar a fazer, mas depende de vocês aí para estar ajudando, compartilhando, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e tudo mais. Isso ajuda bastante a gente, porque mais gente vai assistindo. Quanto mais gente assiste os vídeos, maior a chance de até o final do ano eu conseguir a grana que eu preciso para chamar a máquina. E se vocês tiverem outras opções também, outras ideias, alguma coisa assim, podem sempre ir deixando nos comentários. Às vezes eu não respondo todo mundo, nem é porque tem muitos comentários, porque a maioria das vezes nem tem tantos comentários, não é por causa disso. Às vezes eu simplesmente não sei o que responder, mas eu olho todos os comentários, não tem nenhum comentário que eu não olhe. Todos os comentários eu curto, dou um coraçãozinho no comentário para a pessoa saber que eu vi o comentário. Então podem comentar o que vocês quiserem aí embaixo, críticas construtivas, obviamente, ou ideias, ou dicas, qualquer coisa assim, porque todos os comentários eu olho, não deixo passar nenhum comentário, beleza? Basicamente a situação é essa, daqui pra frente agora é só continuar planejando e vendo o que eu vou ir fazendo, beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, não esqueça de se inscrever, deixar um like e comentar alguma coisa aí no vídeo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau!